Olá, gente, tudo bem? Nós estamos no mês de combate ao suicídio e eu gostaria de contar uma experiência para vocês, né? Primeiro eu gostaria de dizer que ninguém que está bem consigo mesmo procura se suicidar. Ninguém. Ninguém que está feliz com a vida que tem procura se suicidar. Portanto, quem procura o suicídio procura como uma forma de aliviar-se, né, de seus problemas, de suas questões pessoais. Então, para você desejar tomar uma atitude dessa, você tem que estar deprimido. Você tem que estar descontente com alguma situação, né? E a depressão é uma coisa que não começa de uma hora para outra. A gente tem que estar atento, precisa procurar estar atento aos primeiros sinais de depressão. Então, assim, normalmente, autocobrança, tristezas que perduram por muito tempo, por muitos meses, semanas, falta de ânimo para fazer qualquer coisa, falta de vontade para fazer, inclusive, coisas que se gostava de fazer antes, e com o tempo a gente vai perdendo esse ânimo, essa vontade, essa força, né? E nós também procuramos, quando estamos em depressão, procuramos nos isolarmos. É muito importante que você preste atenção nos seus filhos, preste atenção do que pode estar acontecendo com as pessoas que você ama, sem rotular. Que às vezes, gente, não é uma preguiça, uma coisa momentânea que acontece, você não está afim de fazer aquilo, coisas que até você gosta de fazer normalmente, mas que naquele momento não está afim. Pode acontecer. Pode acontecer também de um determinado dia você acordar e não está muito afim de trabalhar, não está muito afim, está mais com vontade de fazer outras coisas. Pode acontecer. Então, isso, por si só, inclusive uma tristezazinha que se tenha devido a alguma coisa, por si só, não caracteriza a depressão. Eu sou pedagoga, não sou uma profissional da área do comportamento humano, mas eu posso falar um pouco sobre depressão, do ponto de vista de uma pessoa que já foi muito deprimida e do lugar também de uma pessoa que já tentou se suicidar. Né? Dos 15 para os 16 anos, eu tentei suicídio 3 vezes. E a minha mentora, que eu chamo de ametista, né, que é meu anjo da guarda, há uns 2 meses atrás, ela falou: Gleide, nós nos comunicamos, né, de alguma forma. E ela falou: Gleide, está se aproximando setembro, que é o mês, né, de combate, um mês conhecido internacionalmente como um mês de combate ao suicídio. Então, seria muito bom que você falasse da sua experiência. Inclusive, não só da sua experiência, como pessoa que tentou se suicidar, como também da sua história de superação, porque isso pode ajudar muitas pessoas. Então vamos lá. Eu
Já estamos já para lá da metade do mês de setembro. Eu estava postergando isso. Eu acho que eu tenho que curar, de certa forma, isso em mim, não deixar para depois. E a ametista, né, como eu a chamo carinhosamente, ela estava me sinalizando, né? Gleide, e aí? Gleide, nós combinamos, você estava animada para falar. E eu sempre dizia, olha, hoje eu não estou me sentindo bem, hoje eu estou sentindo dores, porque eu tenho fibromialgia. Hoje, enfim, hoje sempre alguma coisa estava acontecendo para que eu adiasse gravar esse vídeo. Mas vamos lá. Já que eu acho que esse vídeo realmente pode ajudar muitas pessoas. Olha, o que eu percebo é que existe a depressão endógena e a exógena. A depressão endógena é aquela em que você já nasce com uma predisposição à depressão na sua família, né? E existe também a exógena, que é justamente aquela depressão causada por um luto que você está passando por algo externo. É sempre causado por algo externo, né? De repente uma separação, tá se separando de uma pessoa que você ama, marido, namorada, uma perda muito grande, como de alguém que você ama, pai, mãe, amigos, né, familiares, parentes. Então, assim, neste caso, quando essa tristeza ela ultrapassa algumas semanas, inclusive se estendendo durante alguns meses e tal, e até anos, por fatos que estão fora de você, que acontecem com todo mundo, mas que você não está sabendo lidar. Então aí está caracterizada a depressão exógena. Já quando nós nascemos com uma propensão genética, vamos dizer assim, à depressão, né? Quando a depressão endógena. Não que essa depressão endógena ela não possa ser superlativizada, né? Ela não possa ser endossada, ela não possa ser aumentada por questões que estão fora do nosso controle, do dia a dia, como as questões que eu citei, de luto, de perda de alguém, enfim, pode. Então, assim, o que eu percebo também que aconteceu comigo foram essas duas coisas. Realmente existe uma certa tendência familiar à depressão, né? Na minha família eu venho percebendo isso há alguns anos. O primeiro caso de depressão que eu soube da minha família foi o meu mesmo, aos 16 anos, 15, 16 anos. Mas mais adiante eu fui percebendo que outras pessoas na minha família, primos, tanto parte de mãe como parte de pai, foram se deprimindo, foram precisando de tratamento psiquiátrico. E então a coisa não se dava só comigo. É uma coisa, gente, que a gente precisa saber lidar, a gente precisa buscar ajuda,
Normalmente nós temos uma tendência a achar, talvez até por orgulho, uma tendência a não querer buscar ajuda, mas todos nós precisamos de ajuda em algum momento de nossa vida para fazer qualquer coisa que seja. Podemos ser autossuficientes para fazer muitas coisas, mas nunca seremos para fazer tudo, né? Então, assim, eu tinha muita dificuldade de comunicar as minhas emoções, como hoje ainda tenho, mas hoje para mim já é mais fácil. Procurei fazer psicoterapia durante muitos anos. Durante a quarentena, eu busquei retomar a minha psicoterapia. Estou fazendo com um psicanalista incrível chamado Yuri Ganen. Acho que é assim o nome dele. É um pouco difícil de pronunciar. Então, espero que seja assim, viu, Yuri? Então, assim, eu fui buscando ajuda durante a minha vida, precisei tomar medicamentos e ainda tomo. Eu não caracterizo mais a minha patologia, que é depressão, como depressão grave. Hoje eu já percebo, eu já me autoconheço melhor. Eu acho que a psicoterapia me ajudou muito para esse autoconhecimento, favorecer esse autoconhecimento. Então, quando eu percebo que estou começando a ficar triste e que essa tristeza já está perdurando por alguns dias, eu penso logo, alto lá, vamos parar com isso, intensifico as minhas orações, eu começo a mudar as minhas paisagens mentais, né? Porque a pessoa depressiva é uma pessoa também que tem uma tendência ao pessimismo, ao negativismo muito grande. Então, se você não percebe que já está entrando, está começando a se deprimir, ela vem aos poucos e te arrasta, né? Então, é preciso, sim, um mínimo de autoconhecimento para que você vá percebendo que aqueles sintomas de apatia, né, de desinteresse pelas coisas da vida, inclusive as coisas quais você amava fazer, quando isso está voltando a se intensificar, está se aproximando, se fortalecendo, se intensificando, aí já é o momento de orar e vigiar, né? Jesus nos disse isso. Eu acho que isso a gente tem que fazer sempre, orar e vigiar. Mas se você não se autoconhece, não conhece um pouco sobre si mesmo, fica difícil você perceber os sinais de que essa apatia está tomando forma. Então, eu aconselho, inclusive, a prática de atividade física. A atividade física, ela proporciona a produção de neurotransmissores, né, como endorfinas, serotoninas, que são essenciais para nos dar sensação de bem-estar, sensação de prazer, diminuir dores físicas, inclusive, né? No caso, a endorfina proporciona isso. Você dividir o seu problema com alguém, se puder, faça uma psicoterapia, procure um psiquiatra. Não fique pensando que psiquiatra é só coisa de louco.
Isso é um erro muito grande, pensar dessa forma, é até uma ignorância, é uma falta de conhecimento nosso, quando nós achamos que psiquiatra só trata questões de loucura, mas não é. Depressão é um problema mental, um problema sério, um problema de até alteração química no nosso cérebro, e que precisa sim de cuidados médicos, de um psiquiatra, precisa de que você tenha muita paciência por você mesmo, precisa que seus familiares te ajudem, amigos te ajudem, o apoio dos familiares e amigos são fundamentais. Na época em que eu comecei a me deprimir, foi meio estranho, porque não se falava tanto em depressão como hoje se fala, né? Então, assim, foi muito difícil o diagnóstico. Tinha até amigas de minha mãe que diziam assim, ela tentou se matar de novo, merece, ó, é porrada. Gente, que ignorância, que ignorância. A gente precisa ajudar as pessoas, ouvir o que as pessoas têm, porque às vezes elas também não sabem que estão passando por isso. Elas precisam desse apoio. Hoje se fala bem mais em depressão e suicídio do que quando eu tinha 15, 16 anos. Eu tô com 50. E ainda assim, existem pessoas que passaram por essa experiência de quase morte e têm dificuldade para falar. Eu acho que a gente tem que falar. A gente tem que passar para as pessoas como nós conseguimos superar essas dificuldades. Podem ter certeza que mais adiante, no decorrer da minha vida, eu passei por dificuldades ainda muito maiores do que essas de quando eu tinha 15, 16 anos e que me fizeram querer morrer. E outra coisa, o corpo físico, meu bem, é o que morre. Corpo espiritual, corpo mental, duplo etérico, esses outros corpos não morrem. O duplo etéreo, ele perdura até um mês após o seu desencarne, né? Quando você sai da sua carne, quando você morre, quando o corpo físico morre. Mas os outros corpos, inclusive o espiritual, não morrem. O suicida, quando percebe que não morreu, né, quando está do outro lado da vida e percebe que não morreu, se angustia ainda mais. Porque ele adicionou mais um problema para si, né? Então, assim, eu acho interessante, o meu caminho de busca espiritual foi, assim, tão importante para mim, porque me esclareceu coisas como esta que eu não sabia aos 15, 16 anos. Ainda bem que eu não consegui morrer. Morte física, que eu falo. Porque espiritualmente eu já estava morta há muito tempo. Então eu fui buscando tratamentos em psiquiatra, tratamentos psicoterápicos. Eu fui buscando ajudas de diversas formas, de diversos caminhos. Inclusive enveredei por muitas religiões no intuito de entender melhor como funciona a vida. Entender melhor algumas coisas que eu não entendia antes. Por que eu nasci assim? Por que eu não nasci assim? Né? Por que eu não nasci com os olhos verdes, linda, maravilhosa e sem problemas? Muito depois eu percebi, tudo tem uma razão de ser, meus amores, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma explicação. Uma religião que me ajudou muito foi o Espiritismo.
comecei a estudar o Espiritismo e a fazer, inclusive, Evangelho no Lar. Há muitos anos eu faço meu lar e eu faço com meu esposo, hoje, né? E isso foi me dando forças. E outra coisa, quando nós nos fragilizamos emocionalmente, nós atraímos companhias espirituais de entidades que estão na mesma frequência nossa. Porque tudo no universo é vibração. Tudo no universo é energia, é vibração. Se você está com a vibração aqui, você não vai alcançar a vibração de pessoas que estão aqui. Mas elas, inclusive pessoas que já desencarnaram e tal, podem baixar a vibração delas um pouco para lhe ajudar. Mas, se você está vibrando aqui, você vai atrair companhias espirituais e companhia de pessoas mesmo encarnadas que estejam no mesmo patamar de vibração sua. Daí a necessidade também do depressivo precisar de fazer um tratamento espiritual. É muito válido, muito válido. Vão por mim, porque não só foi válido para mim, como é válido para muitas pessoas que eu conheci e que fizeram esse tratamento. Porque essas entidades se vinculam a nós por nossa vibração, aumentando o nosso sofrimento, através de pensamentos autodestrutivos, né? Tipo, você não é capaz, você não é bonita ou bonito, você realmente, você é um estorvo, né? É um fracasso. Então, gente, esses tratamentos que eu falei, que eu fiz e continuo fazendo, como psiquiátrico, psicoterápico, estou com um psicanalista maravilhoso, como eu falei para vocês, e atividade física ajuda muito, você procurar se esforçar para mudar suas paisagens mentais. Tá deprê, tá pensando coisas negativas, vamos mudar essa paisagem, vamos colocar coisas boas na nossa mente. E uma coisa que eu descobri também, assim, muito bacana, é você sorrir, mesmo sem ter vontade de sorrir. Porque o cérebro vai entender que você está feliz. Você começa a ficar também. Olha que preciosidade, né? Os cientistas, com as suas pesquisas maravilhosas, vão passando isso pra gente. Uma outra dica que eu dou também é PNL, Programação Neurolinguística, né? Pesquisem no Google o que é PNL e como vocês podem programar aquilo que vocês pensam e verbalizam, para não reforçar esse estado patológico, esse estado sombrio. O que mais que eu poderia falar para vocês? E o tratamento espiritual, eu acho que assim é de suma importância. E vão se amando mais. À medida em que vocês vão se autoconhecendo, vão vendo o potencial que vocês são, que vocês têm de serem felizes. Né? Jesus falou, vocês sois deuses, podereis fazer isso que eu faço e muito mais. Isso quer dizer o quê? Ele quis passar para nós que nós podemos acreditar na nossa possibilidade de superação das coisas, né? Porque hoje a gente está triste, a gente está passando por problemas X, Y, Z, que a gente tem que ficar assim o tempo todo. Nós somos deuses, nós saímos das mãos do Criador
e temos essa capacidade de modificar tudo ao nosso redor. Se estamos tristes, deprimidos hoje, essa pode não ser a nossa realidade daqui a 1 minuto, daqui a 5 minutos, amanhã. Vamos nos amar mais, se autoabrace, se beije, se ame e procure se conectar com coisas boas da vida, tá? Com a natureza, com orações, com o evangelho, com a sutra, pode ser outros livros sagrados também, não precisa ser necessariamente o evangelho, né? Que tem a história de Jesus, né? Mas podem ser outros livrinhos sagrados. Se conectem com o bem, com a sua capacidade de ser quem você gostaria de ser, com a sua melhor versão. Então, é com muita felicidade no coração que eu digo, eu venci a depressão grave e até a depressão mediana. Você pode também vencer. Acredite mais em si. Acredite mais no seu eu superior, no seu eu sagrado. Acredite mais em Deus. E Deus não está só fora, não. Está dentro de você. Tá bom? Então, gente, aqui eu fico. Agradeço por vocês estarem me ouvindo. Peço que, se gostaram do vídeo, dê um like aí, dê a sua curtida, para que o YouTube entenda de que o tema é relevante e esse vídeo apareça para outras pessoas verem como sugestão do YouTube. Compartilhem. Beijo. Agradeço muito a vocês. Gratidão. Namastê. Nós somos luzes. Acreditem nisso. Acreditem no potencial que nós temos, todos nós temos, de sermos melhores hoje do que fomos ontem. E amanhã, melhores do que somos hoje. Namastê.